O ponto de encontro era um parque de estacionamento abandonado à saída da cidade, sob uma ponte que rangia com o vento. Marco chegou, faróis desbotados. Diego, braços cruzados. Postura fria. Rafael fuma. Gestos tensos. Carla, sombra, pilares, olhos sem luz. Ninguém cumprimentou. O ar estava carregado com o peso do que iam fazer. Marco despejou o conteúdo de um saco no capô do carro. Ferramentas de arrombamento, alicates de corte para cabos de cobre, lanternas de alta potência e uma velha caixa de primeiros socorros. Estas são as regras, começou Marco, a voz mais firme do que se sentia. Ficamos juntos. Ninguém se afasta. Metais visados, rápido, limpo. Entrar, agir, sair. Rafael sorriu. Rápido. Diego ignora. Pega a marreta. O lugar está abandonado há mais de 30 anos, respondeu Marco, evitando seu olhar. Não há orçamento para segurança. Só há silêncio. A palavra pairou no ar, mais fria do que o vento da noite. A viagem para a serra foi feita em quase silêncio, apenas quebrado pelo ronco do motor da carrinha de Diego e pelo som abafado de uma estação de rádio que perdia o sinal. A estrada tornou-se mais estreita e sinuosa, a floresta mais densa e primitiva. A civilização foi sendo deixada para trás, peça a peça, até que já não havia rede no telemóvel, nem luzes à distância. Apenas a escuridão opressora da serra. Marco conduzia com uma concentração feroz, as suas mãos a apertarem o volante. O diário estava na mochila no banco de trás, e ele sentia sua presença como um pulso latejante. Curvas e quilômetro, rumo ao passado, monstro, espera. Foi Carla quem o viu primeiro. Lá, disse ela, a sua voz um sopro quase inaudível. Todos olharam para a frente. Sanatório. No alto. Imenso. Contra o céu escuro e sem estrelas. Uma monstruosidade de betão brutalista, com blocos quadrados que se projetavam de forma assimétrica, como os dentes de uma criatura pré-histórica. Janelas cegas, escuras, com madeira e vidro quebrado. A estrutura principal era flanqueada por alas mais baixas que se perdiam na escuridão da floresta, como tentáculos. Ninguém disse uma palavra. O próprio ar parecia ter sido sugado do interior da viatura. Estacionaram longe o suficiente para ficarem ocultos por uma curva e uma linha de árvores densas. O silêncio aqui era absoluto. Não se ouviam grilos, nem corujas, nem o mais leve sussurro de vida. Era como se o sanatório tivesse drenado toda a energia sonora da montanha. Carregaram o equipamento e começaram a subir a colina a pé. A relva molhada prendia. O prédio ameaçava. A fachada principal era um mural de decadência. Betão fissurado, ferrugem a escorrer de condutas de ventilação e grafite desbotado que tentava e falhava em desafiar a imponência sinistra do local. Porta de aço cedeu, ferrugem. Diego empurrou forte. O som do metal a ranger pareceu um grito de protesto no silêncio mortal. A porta abriu-se para uma escuridão ainda mais profunda. Um fedor atingiu-os em cheio, uma mistura nauseabunda de bolor, de poeira décadas antiga, de desinfetante químico que se tinha tornado rançoso, e por baixo de tudo, o cheiro doce e pesado de carne em avançado estado de decomposição. Que inferno! Murmurou Rafael, tapando o nariz com a gola do casaco. Marco acendeu a sua lanterna. O feixe de luz cortou a penumbra, revelando um longo corredor de azulejos verdes descascados. O chão estava coberto de uma camada de gesso caído, papéis espalhados e detritos indefinidos. Portas entreabertas levavam a salas escuras, das quais parecia emanar um frio mais intenso. Diego acendeu a sua própria lanterna. Vamos, quanto mais cedo começarmos, mais cedo saímos daqui.
mas ninguém se moveu. Ficaram ali, parados no limiar, a olhar para aquele corredor que parecia levar direto para as entranhas de um pesadelo. Foi então que ouviram. Foi um som tão baixo, tão subtil, que poderia ter sido o vento a assobiar numa fenda. Um arrastar metálico, como se uma corrente estivesse a ser puxada lentamente sobre um chão de cimento, vindo algures do andar de cima. O som durou apenas 3 segundos. Silêncio, pesado. Carla imóvel, respiração presa. Diego, punhos brancos. Rafael riu-se. Um som seco e nervoso. Foi o vento. Tem de ser. Um tubo a bater ou algo assim. Marco não disse nada. Ele sabia, com uma certeza, que lhe gelou o sangue, que não tinha sido vento. Tinha sido um convite. Vamos, disse no escuro, ao entrar no caos. E em algum lugar, nas profundezas do edifício, o íncubo abriu os olhos.